Bom dia, graça e paz. Estamos aqui num domingo, dia 25/10 de 2020. Já está quase chegando a hora aí de nós estarmos produzindo raízes, porque recordar e viver. Mas nós temos uma novidade para você. Nosso irmãozinho Julivan, essa semana teve o nascimento aí de sua filhinha, e com isso a gente está impossibilitado de estar fazendo a nossa gravação. Mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre recordação. Recordar um pouquinho do que é o Antigo Testamento, falar um pouco sobre as instituições de Israel no Antigo Testamento. E algo que me chamou um pouquinho a atenção, enquanto eu estava estudando o livro, sobre esses grupos, como eles viviam, quais eram as suas diretrizes, como eram os seus relacionamentos com as outras tribos, né? Porque nós precisamos entender que nós estamos falando de um povo que estava morando no deserto. Eles viviam no deserto. Então, tem um trecho que vai falar um pouco sobre a lei da hospitalidade e do asilo, quer dizer, a lei da hospitalidade, de você receber uma pessoa na sua casa e abrigá-lo. E me chamou muita atenção como era as responsabilidades para com essas pessoas. Como eu estou falando de hospitalidade, né? É uma necessidade na vida do deserto. Necessidade que veio a ser o quê? Uma virtude. E uma das mais estimadas entre os nômades, né? Então, eles já andavam, viviam peregrinando, e quando eles se deparavam em alguma situação de dificuldade, viam um local, a maior necessidade deles era ser bem recebido, né? Aonde eles pudessem dar água para os seus camelos, dar água para as suas famílias, ter um pouco de abrigo para descansar, ter a tranquilidade da segurança, porque não era uma tarefa fácil. Então eu quero falar um pouquinho com você como isso acontecia. O hóspede, ele era considerado como uma pessoa, como uma recepção sagrada. Receber um hóspede na sua casa era algo assim, tremendo. Haja visto que você não devia receber muita gente, né? Então, quando se recebia, se fazia uma festa. Eu falo muito que é muito próximo à região nossa nordestina. Quem já teve a oportunidade de andar pelo Nordeste vai ver que quando você entra no extremo sertão brasileiro e você chega naquelas casinhas, bem no interior, quando aquelas pessoas te veem, que alegria, que felicidade em poder estar com você naquele momento. Então é algo que traz alegria para eles. Fazem de tudo, comida típica. O difícil é que muitas das vezes você não está preparado para aquele tipo de alimentação, né? Da qual eles estão habituados. Mas vamos um pouquinho mais lá. Ó. Receber é uma honra. E isso já era uma honra disputada. Uma tribo que tivesse aí 10, 15 famílias, a prioridade era do líder, do chefe tribal, receber essa pessoa. E ali, essa pessoa, o forasteiro, ele poderia desfrutar dessa hospitalidade durante 3 dias, que seria, vamos dizer, o prazo máximo dessa pessoa ficar ali. Em algumas tribos, né, até que essa pessoa tivesse realmente descansada, poderia até se estender. Mas algo que eu achei interessante é que 3 dias ele podia ficar. E quando esse indivíduo ele está preparado para ir embora, ainda lhe era devido, olha que coisa interessante, proteção, aí cuja duração dessa proteção era uma variável. Em algumas tribos, olha só, gente,
até que tivesse saído o sal do seu ventre, quer dizer, do seu corpo, que ele havia comido durante os 3 dias, era de responsabilidade de quem o abrigou. Quer dizer, o cara levaria assim, como ele se alimentou comigo aqui 3 dias na minha casa, eu tenho responsabilidade com 3 dias pós saída dele. Eu tinha que dar a ele alimentação e segurança durante esse período. Então, a gente vê que possivelmente por mais 3 dias em diante, ele tinha que estar acompanhando e tendo a segurança do dono dessa tribo, do chefe da tribo. E isso poderia variar aí de acordo com a área que ele estivesse andando e o tipo de veículo, né, que ele estivesse usando, que fosse aí um camelo ou um jumento, ou se tivesse um número maior de pessoas, poderia aumentar ou diminuir, mas em torno de 150 quilômetros era responsabilidade de trazer segurança. Logo vem à memória alguns paralelos, né? A gente está falando um pouquinho da história, né, das instituições de Israel. Então a gente está falando do que acontecia ali naquela região de Israel. Logo vem à memória alguns paralelos do Antigo Testamento. E eu relacionei alguns para você estar falando comigo aqui. Está fazendo uma referência. Abraão recebe esplendidamente os 3 homens lá em Manre, em Gênesis 18. Labão apressa-se a acolher o servo de Abraão, Gênesis 24, de 28 a 32. 2 relatos, os 2 anjos recebidos por Ló, né, em Sodoma, Gênesis 19, e do crime de Gibeá, em Juízes 19. Mostro até que extremos, olha bem, gente, podia chegar o sentimento de hospitalidade e de responsabilidade para com quem entrasse dentro da sua casa. Ló e o ancião lá de Gibeá estão dispostos a sacrificar a honra de suas filhas pela proteção dos seus hóspedes. E dá-se a razão disto é porque esses estavam sob a proteção de seus tetos. Olha que coisa interessante, linda de se ver, né? Como que aquelas pessoas que não tinham vínculo com eles, que não tinha nada a ver com a família deles, mas eles tinham o respeito a uma linha doutrinária, uma linha de ensinamento, né? Porque isso já vem pela descrição da própria Bíblia. A Bíblia é um centro, é um compêndio de leis, de estrutura que nos trazem ensinamentos e regimentos para nossas vidas. Você pode até questionar, mas nos dias atuais, pastor, a gente não vai conseguir fazer isso. Verdade. O tempo mudou, as adversidades são outras, já não existe tantos nômades andando. A gente está falando aqui de uma questão cultural, né, dessa região específica. Mas acredito eu que nós podemos tirar muitos ensinamentos com o posicionamento dessas pessoas. O princípio do cuidado para com aqueles que estão ao nosso lado. O princípio de realmente se importar com a segurança das pessoas. Então, eles nos deram grandes exemplos. E você vai ver que não eram apenas praticados pelos judeus. Isso aqui é um estudo sendo feito por toda a instituição que estava no deserto. Independente daquela pessoa ser alguém próxima deles, existia a necessidade de trazer um cuidado, de trazer alimentação, de verificar se eles tinham uma outra pendência, de dar água, alguém servir água para os animais. Era uma questão de valores morais e éticos, né? Outra consequência da vida nômade é a lei do asilo. Aí a gente vai ver, nesse estado social é impossível e inconcebível a existência de um indivíduo isolado, que não pertence a nenhuma tribo. Se um homem é excluído de sua tribo por causa de um homicídio ou de uma ofensa grave,
ou se ele mesmo retira-se dela por qualquer razão, ele deve buscar a proteção de alguma outra tribo. Ele se torna o que os árabes modernos chamam de o que entrou. Quer dizer, eles viram, ele cometeu um deslize, mas ele não vai ficar abandonado. Talvez não tenha mesmo as mesmas regalias de um membro da tribo, mas ele vai ser abrigado, ele vai ser protegido. Ele não conseguiu ficar na tribo dele por algumas adversidades, algumas falhas que ele venha a ter cometido, mas isso não quer dizer que ele não vai ser protegido. Claro que vai criar regras para ele, né? Então, aí a gente vem a prestar atenção. A tribo que o toma sob proteção o defende de seus inimigos e pratica a seu favor a vingança de sangue. No Antigo Testamento encontramos o eco desses costumes na instituição de Ger, que é o mesmo, tem a mesma referência em árabe, que é o Dijar também, assim como nas cidades de refúgio. Algumas pessoas que já saíam das suas estruturas religiosas ou das suas estruturas tribais, porque já não conseguia mais conviver pelas suas ações, pelas suas atividades, a comunidade acabava excluindo, ele ia pedir asilo em outro lugar e essa pessoa acabava recebendo proteção. E se porventura ele tivesse cometido algum delito lá e alguém quisesse honrar a família, se for um assassinato, se for alguma coisa muito grave, ele não conseguiria mais entrar nessa tribo para poder fazer justiça, né, propriamente dita. Ele estava agora, aquela pessoa estava sob a proteção, ele compraria uma briga com outra tribo. Então, são algumas regrinhas que são extremamente interessantes quando você fala sobre hospitalidade e asilo. Então eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa história, de como era, até mesmo porque a gente não vai ter o raiz, mas espero que você possa estar orando pelo Jurivan, orando pela sua filhinha que nasceu, e que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Bom domingo, bom almoço, que o Espírito Santo te toque nesse dia maravilhoso, tranquilo. Grande é o Senhor sobre nossas vidas. Deus abençoe, gente.